Pais amados de Deus, a novela Gênesis, no seu capítulo 3, ela aborda o conteúdo do livro de Gênesis, do capítulo 4, a partir do versículo 18, até o capítulo 7, versículo 5. Nasce Enoque, filho de Caim, e nasce também Sete, o novo filho de Adão. As descendências se multiplicam até chegar em Noé. A maldade se multiplica e a violência também. Deus se arrepende de ter feito o homem. O arrependimento de Deus, ele não é como o do homem, né? Deus não peca, Deus não erra. O arrependimento dele é uma mudança de atitude, de caminho, para favorecer o próprio homem que tinha se perdido. Porque ele tinha um projeto, e o projeto era mais importante do que tudo, retomar o reino para o homem. E esse projeto foi feito antes da fundação do mundo. Era o próprio Filho de Deus, ele próprio, Deus homem, vindo arrancar o reino da mão do inimigo usurpador. Então, a maldade se multiplicou e a violência também. E aí, Deus dá instruções a Noé sobre o fim do mundo. Ele quer destruir aquela humanidade tão corrompida, tão perversa, e começar um novo povo através de Noé e seus descendentes. Mas uma licença poética até usada aí na novela é que Noé vai casar com uma moça que é filha de Lameque, Naamã. E essa Naamã realmente existiu como filha de Lameque. Lameque é um descendente de Caim, né? Porque Caim teve Enoque, Enoque teve outros filhos até chegar em Lameque. E Lameque tinha 3 filhos, né? Jubal, Jabal, Tubal-Caim. Até também aparece na novela uma luta, uma briga entre os próprios filhos de Caim. Mas, descendentes de Caim, né? Mas, provavelmente, Noé não deve ter casado com uma filha de Lameque, porque, primeiro, Lameque era um homem muito mau. Ele era tão mau que ele disse que Caim tinha sido amaldiçoado, e quem matasse Caim seria punido 7 vezes. Agora, quem matasse Lameque seria 70 vezes 7 vezes punido. Então, essa maldade se multiplicou muito para a gente ver aí nessas atitudes, né? Então, a moça termina indo atrás de Noé, depois que ele vai até o acampamento deles e tem leva uma grande surra, né, dos descendentes de Lameque, da sua turma, do seu povo ali. E ele volta muito machucado, mas ela termina indo atrás dele e ficam juntos, né? Isso é uma licença poética, não tem nada disso na Bíblia, mas também não é nenhuma aberração. Bom, aparece uma figura interessante que é o avô de Noé. O avô de Noé, Metusalém, o homem que viveu mais sobre a face da terra, porque ele viveu 969 anos, né? Esse povo vivia muito, porque a crosta da terra era diferente, né? Antes do dilúvio. Certamente era diferente para viverem com tanta saúde, viverem tantos anos assim, né? E realmente ele ainda está vivo e deve ter acontecido, assim, ele deve ter tido contato com Noé, porque ele morreu bem próximo ao dilúvio. Então, é possível. Mas não fala nem no filho, no pai, né? Fala no avô. O pai chamava-se Lameque também. Você vê as coincidências dos nomes entre uma linhagem e outra, né?
Noé era rapaz ainda na novela, quando Deus manda fazer a arca, né? E ele não tinha nem casado ainda. Mas quando essa moça vem, aí aparece realmente ela trabalhando junto com ele para fazer a arca, porque Deus dá todas as medidas, de como ele deve fazer a arca. E ele começa junto com ela, né? Porque Deus disse que iam haver 120 anos, né? E aí ele passa realmente, não creio que ele tenha passado 120 anos fazendo a arca, mas esses 120 anos pregando, talvez tenha sido. Ou o 120 se refere à idade aproximada do homem que, depois do dilúvio, eles iam chegar mais ou menos para essa idade, pode ser. Bom, Lameque tinha feito pior do que Caim, né? Já tinha dito. E também falei de Noé, que era neto de Metusalém, né? E essa história conta que os descendentes de Sete, desde o filho Enos até chegar em Noé, né? O Metusalém contando a história. Porque tem lá a genealogia na Bíblia dos filhos de Sete, né? Sete teve um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que em Enos se começou a invocar o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Da onde a gente pode até inferir que a descendência dos filhos de Deus são os descendentes de Enos, não é? E os filhos do homem são os descendentes de Caim. E também os outros descendentes fora Enos, né? Porque Sete teve filhos e filhas depois de Enos, né? E aí as descendências estão lá contadas com as suas datas, com o tempo que morreu, o tempo que viveu. E também quando teve o primeiro filho, né? Adão teve Sete com 130 anos, né? Mas depois ele viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Então virou um bocado de gente, né? E esses homens todos, se você fizer um estudo aí, uma média, você vê que eles, para ter o primeiro filho, passou que passava quase 100 anos para ter o primeiro filho. Era totalmente diferente hoje, né? Então, os descendentes então, de Sete, eles são contados aí por Metusalém e fala principalmente Enoque. Enoque, que é um descendente lá pela quarta geração depois de Enos, né? E ele era um homem íntegro, um homem especial, um homem que andou com Deus. E realmente Deus o tomou para si e o levou. Foi um homem que não experimentou a morte, né? São dois homens que não experimentaram a morte na Bíblia. Um foi Enoque e o outro foi o profeta Elias mais tarde, certo? Então, o que é que acontece? Depois ele vai contando as descendências, quem era pai de quem, quanto tempo viveu. Ele está contando isso para Noé e para Naamã. E eles começam a construção da arca, porque Deus revelou que vai acabar, né, o mundo, deixar só eles, né? E Noé, depois já aparece na novela a transição entre Noé jovem, começando com Naamã a arca, né? E já aparece depois ele trabalhando já com os 3 filhos, ele já velho, né? E concluindo a arca. Então, terminou aí a novela, eles estão concluindo a arca. Até o próximo capítulo, então.